Porque é o seguinte, vamos começar pelo princípio. É a antiga. Eu sou uma pessoa antiga. Vamos começar pelo princípio. O que é uma ideologia? Eis uma pergunta que é crucial nesta cadeira, não é? O que é uma ideologia? O que é isto de ideologia? Ora bem, noção simples, como simples que é óbvio que tem defeitos. É a minha noção, ao fim destes anos todos que trato disto, quase 50, é o sacrifício indemonstrável de uma prioridade a outra prioridade. Isto é que é uma ideologia. Reparem bem, é o sacrifício indemonstrável de uma prioridade a outra prioridade. Eis uma ideologia. E por conseguinte, normalmente a gente consegue avaliar o nosso menu ideológico fazendo a pergunta se tem tempo ou não para certas coisas. Foi à missa? Epá, não tenho tempo para ir à missa. Não, eu não tenho tempo para... Está a perceber? Quando a gente não tem tempo para qualquer coisa, significa que não é a nossa prioridade. A prioridade é o sacrifício de uma prioridade a outra prioridade. E é indemonstrável. O que é que o senhor prefere? Liberdade, os senhores responderam agora no Covid, ficar sem direitos, liberdades e garantias e obedecer, supostamente, a troco de uma certa proteção. Ou não. É um bom caso. Vai ser vacinado? Não vou. Vai, não sei o quê, não vou. Porquê? Porque não, sou contra. Porque vou analisar as coisas e digo assim, injeções têm 80%, 90% de óxido de grafeno. O que é isto? Vocês interrogaram sobre isto. Não, mas tem internet. Não, mas não querem saber. Os meus filhos também não, a minha mãe também não, minha irmã. Foram todos vacinadinhos. Mas eu não quero. Porquê? Porque o óxido de grafeno é tóxico. E ainda por cima mistura-se com os órgãos todos e com o ADN. Dá cabo, e dá cabo daquilo, nunca mais volta para trás. Há uma parte que fica lá. Mas o senhor apanhou Covid. Pois apanhei, paciência. Curei-me. Levei 3 semanas, fiquei bom. E curou-se como? Curei-me com uma porcaria de um remédio chamado Passarna, chamado ivermectina, que foi proibida em Portugal. Porquê? No Brasil, lá, por todo lado, cá também havia. Dava-se para as crianças quando tinham piolhos, para as mães. Porquê é que a ivermectina cura isto? Não sei, porque o bastonário da ordem Masson 33, da ordem dos médicos, um grande amigo meu, não vou dizer o nome, e mais um grupo de médicos séniores, antigo bastonário da ordem dos médicos, né? Médicos diretores de hospitais, fizeram um programa na internet a dizer isto cura-se com uma porcaria de um comprimido cujo frasco custa 5 euros, chamado ivermectina. Malandros, negacionistas, filhos disto, filhos daquilo. Estão a perceber? As pessoas acreditam no que querem. Eu curei-me com a ivermectina em 5 dias. 5, 6 dias. Vai lá. No primeiro dia fiquei logo muito melhor. Depois, acabou. Depois fiquei a tossir e ainda fiquei com algumas, não tinha olfato e tal. Veio tempo a acabar com os efeitos colaterais. Mas curei-me em 6 dias. Vão perceber? As pessoas acreditam no que querem. A sua prioridade não me diga isso. Não é? Eu, quando volto e meia, digo aos meus filhos: vamos ter uma alteração telúrica na geografia, por causa de uma sucessão, uma carambola de acontecimentos que estão a acontecer, que é o derretimento polar, o aumento do nível das águas. Vai haver países que vão ficar debaixo d'água, vai haver placas tectónicas que, com mais não sei quantos metros de coluna de água, vão alterar as suas posições relativas e, portanto, vai haver mais terremotos, vai haver maior vulcanismo, os senhores vão assistir a catástrofes de vulcões por causa dessas alterações em carambola. Isto não é bruxaria. E uma das minhas filhas mais novas disse-me assim: pai, eu não quero ouvir isso. Porquê? Porque eu tenho 22 anos e estou a acabar o mestrado e depois, como é que é? Está a perceber? Mas isto é a realidade, eu acho que isto vai ser a realidade a curto prazo. Já começou, aliás. Já começou. Se puserem vulcões, há um site que dá os vulcões todos os dias, com mais de 5.
Vejam a quantidade de terremotos que há. Vejam o que está a acontecer em Yellowstone. Vejam o que vai acontecer em Itália. Com o Etna, com o Campi Flegrei. Não quero ouvir. Não quero ouvir. Isto faz parte da ideologia já. Eu tenho um menu, eu tenho um programa, eu tenho 20 anos. Epá, não me deixes dizer essas porcarias, porque como é que é depois? Bom, vamos então. Portanto, isto é um sentido vago. Ideologia é o sacrifício de uma prioridade a outra prioridade. E é indemonstrável. O que é que o senhor quer? Liberdade ou igualdade? É incompatível. Se tiver liberdade, não tem igualdade. Se tiver igualdade, não tem liberdade. Igualdade absoluta, comunismo, não há liberdade. O que é que escolhe? Eu cá para mim, pronto, subjetivo. Bom, segunda questão. Numa questão técnica, já é diferente. Qual é a diferença entre ideologia política, doutrina política e teoria política? São coisas diferentes. Eu aí respondo sempre da mesma maneira. De um ponto de vista marxista e marxizante e materialista, são variantes do mesmo fenómeno. São variantes de um mesmo fenómeno. São diferenças de cristalização do mesmo fenómeno, já lá vou. De um ponto de vista idealista, são realidades diferentes coladas umas às outras que têm um sentido de causalidade entre elas. Vou dar um exemplo que dá para as duas teorias, quer a materialista, quer a idealista. Eu agora vou dizer uma palavra que os senhores vão imaginar todos ao mesmo tempo. Água. Imaginem, água. O que é que viram? Uns viram um copo com água, outros viram um rio, outros viram o mar, outros viram um lago, não é? Água. É o óbvio. É o que nós todos fazemos. É a reação óbvia. Agora vou fazer uma estatística. Quantos dos senhores é que imaginaram nuvem? Ninguém. Porquê? Mas não sabem que uma nuvem é formada por água? Sim, mas ninguém. Estão a perceber? Então, quantos dos senhores é que imaginaram gelo? Ninguém. Vão perceber? Iceberg. E é água. Portanto, água significa isto tudo. É a mesma coisa com a ideologia. Mesma coisa com a ideologia. A ideologia, no sentido da teoria política, corresponde ao vapor d'água. A ideologia, no sentido da doutrina, pode corresponder à água no estado líquido. E a ideologia final, se calhar, corresponde à ideologia no estado sólido. Portanto, é tudo água, mas a apresentação, a configuração é que varia constantemente. Constantemente. Bom, primeira questão. Portanto, qual é a distinção técnica entre uma teoria política, uma doutrina política ou uma ideologia? Uma teoria política é uma abstração. É uma abstração filosófica. É uma formulação teórica que alguém formulou e que não é necessário que coincida com nada. Dou-vos um exemplo. As utopias. Já estudaram as utopias, seguramente. A utopia de Thomas More coincide com o quê? Com nada. A utopia de Campanella coincide com o quê? Com nada. De Bacon coincide com o quê? Com nada. O comunismo previsto por Marx no fim dos tempos coincide com o quê? Com nada. Não existe, nunca existiu. É uma teoria, é uma abstração filosófica, não tem experiência agarrada, não se sabe o que é, não é nada, é apenas um modelo abstrato. Teoria política. Doutrina política, coisa diferente.
é um projeto. Mas ainda não existe na realidade. Pois não, mas é execuível. É um projeto. E eu aqui costumo dar sempre o mesmo exemplo, que é o exemplo do terreno onde está o nosso instituto. Aquilo fazia parte do Monsanto. E, no tempo do Dr. Oliveira Salazar, em que o Monsanto foi arborizado, Monsanto tem centenas de hectares, não sei se sabem, aí 300 hectares de floresta no meio de uma cidade, é uma loucura. Monsanto foi arborizado e perguntaram-se o que é que a gente faz aqui. E havia 3 projetos, todos execuíveis. Primeiro projeto, arborizar. Não. Isto é para ser um pulmão da cidade, é para ficar aqui um pulmão grande, mais árvores. Então, é execuível? É. Então não é? Olha, agora andam a plantar árvores ali ao pé, não é? Naquele terreno de baixo, mais árvores. É execuível. Segundo projeto, fazer um hotel de luxo. Porquê? Porque em Lisboa não havia um único hotel de luxo, vejam bem. Na década de 40, 50, não havia um hotel de luxo e era suposto haver. E, portanto, foi um projeto que existiu. Aliás, eu vi o projeto. O projeto era uma coisa megalómana, absolutamente megalómana, mas execuível, feito pelo arquiteto Drummond Ludovice, neto do célebre Ludovice do tempo do Pombal. Terceiro projeto, fazer um campus universitário. E o Dr. Salazar não gostava de campos universitários. Porquê? Porque não era burro, não é? Quer dizer, isto é uma ditadura e eu não vou concentrar, fazer a asneira da Sorbonne, que é concentrar os alunos todos no mesmo sítio. Porque no dia em que houver uma greve, no dia em que houver um tumulto, temos a faculdadezinha A, B, C, D, tudo junto, e vêm todos ao mesmo tempo para a rua. Não. Vamos dispersar a universidade pela cidade toda. O técnico vai para ali, a agronomia vai para acolá, o ISCS vai para acolhi, o outro vai para a Faculdade de Letras, vai para ali, Direito também fica ali ao lado, mas depois acabou-se, e depois pelo meio, estão a perceber? Dividir a universidade e não juntar, porque senão temos aqui um problema em ebulição. Divide et impera. É uma regra clássica dos regimes autoritários. Divide e reina. Bom, ganhou, apesar de tudo, ganhou a teoria. Porquê? Porque como isso se arrastou muito, chegámos ao 25 de Abril e estava devoluto. E, portanto, o processo pôde evoluir para o campus universitário parcial. Foi assim que fez. Foi assim que aconteceu. Portanto, o terceiro projeto acabou por ganhar. Bom, o que é uma doutrina é um projeto. E, finalmente, uma ideologia. A ideologia é, no meu ponto de vista, a ideologia no sentido estrito, não é? Não é se aceitarmos que tudo isto é ideologia, é no sentido lato. E agora, no sentido específico, uma ideologia é um movimento histórico, é um movimento social, é uma força social que eventualmente terá parentesco com a teoria ou com a doutrina, mas não necessariamente. Não, mas as ideologias que estão aí a concorrer nas eleições dizem que são socialista, social-democrata, cristão-democrata, liberal. Pois dizem, comunista. Mas são, de certeza, 100%, sempre. Tenho a minha dúvida. Não são. Umas vezes são, outras vezes não são. Conforme o movimento social obedece a uma lógica dialética, pragmática, para se manter no poder. Qual é o fim? Maquiavel, que foi muito odiado, tem toda a razão, o fim do príncipe é manter-se no poder. Portanto, como disse o Dr. Mário Soares, que de burro não tinha nada, chegou à altura de meter o socialismo na gaveta. Ele disse-o.
Eu lembro, porque eu era contemporâneo dele na Assembleia da República, tive 12 anos na política, eu lembro perfeitamente. Bom, é o que faz o pragmatismo da prática, da praxis. Portanto, aqui tem. São estes níveis da... Mas dir-me-á, mas então o senhor alinha na lógica de que a ideologia é uma escala, é uma sucessão de causalidade entre teoria, doutrina e ideologia. Ou seja, há uma teoria que depois causa várias, ou não causa nada, fica a boiar, ou então tem um efeito de criar uma doutrina, não necessariamente igual, e a doutrina, por sua vez, promove um movimento social. Bom, isso é a lógica hegeliana, é a lógica, a história é a revelação de uma ideia. É uma lógica idealista, não é isto em que eu acredito absolutamente. Não é? Bom, mas isto tem uma parte de verdade, há uma parte de verdade. Lembrem-se daquele célebre discurso do reverendo Jackson, salvo erro, foi assassinado. I have a dream. Lembram-se? Aquele célebre discurso que aparece, talvez filmado, o gajo com um bigodinho. I have a dream in which everybody... I have a dream. E já assistimos ao dream, não é? Já tivemos um presidente mestiço na América, já tivemos, não é? I have a dream. Sempre deu alguma coisa. Sempre deu alguma coisa. Portanto, há ali uma parte da genética que é exatamente correspondente à teoria, à doutrina e à ideologia para essa sucessão. O cristianismo, o judaísmo, as grandes religiões, não foi assim que funcionaram. Começou com poucos, espalhou-se, e agora tem movimento social. Portanto, temos aí uma forma de realização da ideologia. Mas é a única? Não. E aí entramos nas correntes sobre a ideologia. Está na página 41. Esta é a primeira, mas há uma segunda. A segunda contém 2 subgrupos. A lógica mais ou menos materialista de origem marxista e a lógica psicológica de origem mais ou menos freudiana. Mas não só. A lógica de origem marxista, o que é que vai dizer? Vai dizer o contrário do Hegel. Marx foi discípulo do Hegel, mas diz, não, ele tem a teoria mal errada, ele é muito inteligente, mas isto está ao contrário. No caso da dialética, por exemplo. Ora bem, não são as ideias que provocam a realidade. É a realidade, pela dialética, que provoca as ideias. Ou seja, não há autonomia da ideologia. Como? Não há. Isto é, a ideologia no marxismo depende das condições materiais de existência. O que é que isso quer dizer? Eu não sou livre para pensar o que quero. Eu vou pensar em função da minha situação social. Se eu nascer miserável, se eu nascer com a melhor das hipóteses de ser um proletário, ser um gajo que está a ser explorado como trabalho escravo, em Portugal inclusivamente, ou um operário menos especializado, ou seja, eu vou pensar de uma determinada maneira. Porque os meus interesses, porque a minha condição de vida obriga-me a fazer determinadas escolhas. Pelo contrário, se eu tiver nascido filho de um banqueiro e eu vier a ser banqueiro, também vou pensar ao contrário disto. Porquê? Porque as minhas condições materiais de existência, obviamente, me vão levar aqui. Não, mas existe o Buda, existe o Gandhi, que era advogado e que virou. Ah, bem, mas são exceções. Isso são exceções. Pessoas, há vários, e vamos dar aqui vários, anarquistas, por exemplo, há vários. Tolstói era conde, o Kropotkin era príncipe latifundiário e deram a volta para o outro lado. Mas quantos é que são? 5, 10, 20, 30? Não é nada. A maioria da humanidade, é isso que o materialismo diz, a maioria da humanidade pensa de acordo com as suas origens, com o seu trabalho, com a sua situação económica, com a sua situação social. Portanto, não há autonomia nas ideias. As ideias dependem
da economia, dependem da estrutura social. Porque a economia determina a estrutura social, porque a estrutura social determina o pensamento social. Vão perceber? É ao contrário. Já não é o sonho que comanda a vida, é a vida que comanda o sonho. É ao contrário. Mas esta é a única vertente materialista? Não. Não. Pois há autores, muitos autores, enfim, não é só o Freud é o mais conhecido, mas há outros. Por exemplo, todos os autores da teoria da psicologia social ligada ao crime coletivo, à psicologia das multidões, vão pensar também de uma forma... Há um conjunto de circunstâncias biológicas, o ser homem ou mulher, o ser velho ou novo, o ser... ter uma patologia ou não ter, ser bipolar ou não ser, estão a perceber? Que vão determinar as minhas ações e o meu comportamento. Portanto, não é a filosofia que controla o meu comportamento, é a minha psique. É a minha psique. E há coisas que eu faço, normalmente estes autores estão ligados à teoria dos instintos, também vamos dar isto, à escola que se funciona na teoria dos instintos, como o Freud, não é? Em que, pura e simplesmente, por exemplo, Pavlov, temos um autor célebre, não é? Pavlov, lembram-se do Pavlov? Eu vou dar de comer ao cão e toco o sino. Vou dar de comer ao cão e toco o sino. Vou dar de comer ao cão e toco o sino. Toco o sino e o cão começa-se a babar. A ação dele não depende nem de lógica nem de nada. Depende de uma reação a um estímulo exterior. Estão a ver? Chama-se isto, princípio pavloviano. Por conseguinte, a fórmula é também exatamente ao contrário, há um conjunto. É claro que o Freud tem aquela obcecação pela teoria sexual, não é? A gente faz tudo por medo ou por sexo ou por não sei o quê, mas no fundo andamos por aí, não é? O Wilfred Pareto é igual. As ações e as omissões do homem têm a ver com os resíduos e com as derivações. Eu não faço qualquer coisa por medo e depois arranjo uma teoria de que não é civilizado fazer isto nem aquilo, não é oportuno fazer isto nem aquilo. Afinal, eu estou a reagir ao medo, eu estou a reagir apenas a uma circunstância psicológica. E isto é materialismo, porque o psicológico é fisiológico, tem a ver com hormonas. Não é? Bem, portanto, temos aqui as duas grandes correntes, uma corrente materialista e uma corrente... Tem aqui os autores. E eu hoje não queria alargar muito, porque é a primeira aula, não quero dar aqui um ensaio de pancada logo de entrada, mas, finalmente, iria falar daquilo que são as correntes do fenómeno ideológico. O que é isto, as correntes do fenómeno ideológico? Isto tem a ver com a posição crítica que os autores mais relevantes da história tiveram sobre a ideologia. Não fui eu o primeiro a pensar na ideologia, como é evidente. Não é? Há uma coisa chamada ideologia. É um facto, é. E o que é isto? O que é isto? Como é que eu, cientista, devo olhar para isto? E, curiosamente, este estudo dá-me ideia que fui eu que fiz, não conheço ninguém que tenha feito antes. Encontrei 3 grupos, não sei se estão bem agrupados ou não, mas aquilo que me ocorreu na altura foi fazer 3 grupos. O grupo mais importante, que mais evidência me parece de ser um grupo, e é curioso que não há afinidades entre as pessoas do grupo. Não há afinidades partidárias, de setor político ou ideológico. O primeiro grupo é o que eu chamo os pessimistas. O grupo dos pessimistas. O que é isto da corrente pessimista? A corrente pessimista é uma corrente muito larga, que inclui o Francis Bacon, o Napoleão Bonaparte, o Schumpeter, o Collinet, o Raymond Aron, o Pareto, o Ripper, o George Gurevitch, enfim,
Portanto, há mais, cujo lema é: a ideologia é uma perversão. É uma perversão. A ideologia é um defeito. É uma coisa negativa. Vamos ver. Francis Bacon, 1561-62. Escreveu uma teoria chamada a teoria dos ídolos e das falsas noções que turvam o entendimento humano. O que é isto? Ele diz, a realidade não é o que é. A realidade depende do filtro que eu ponha, para ver os factos. E esses filtros deformam a realidade. De forma subjetiva e coletiva. O exemplo disto melhor, as senhoras percebem, mas os homens também, é a moda. Quem dos senhores novinhos que aí está, não lhe aconteceu já, a mim já me aconteceu várias vezes, como calculam, com 70 anos, comprar uma coisa, a dizer, epá, que giro que isto é, sapatos fantásticos, que peça de roupa extraordinária, e daí vou pôr uma coisa larga, 4 anos, 5 anos, olhar para aquilo e dizer, que horror, mas como é que eu consegui comprar isto? Mas a peça está igual, um bocadinho mais usada. A peça é igual. Sim, mas isto agora, isto é um horror, não se pode pôr. Mas a peça é igual. A senhora não viu a peça e não achou lindo. Sim, estão a ver? O que é que se meteu pelo meio para a peça, que está igual, passar de besta, de bestial a besta? Foi um filtro chamado moda. Isto não se pode ver. E as pessoas ganham um ódio àquela peça, ódio, deram o dinheiro que lhes fez falta naquela altura e depois ganham um ódio àquela peça, já não se pode ver. Não ver. É este filtro de que ele fala. O filtro do ídolo. Do ídolo. É bom porque é a Madonna, é bom porque eu não tenho ídolos, de maneira que não sei, nunca tive. Tinha ídolas do sexo feminino que eram bem feitas, mas não era por mais nada. Portanto, ídolos no sentido de ser fã de alguém, não tenho. Mas eu vejo filmes de histeria coletiva em relação a um cantor que abre a boca e fica tudo. Não é preciso ser um estrangeiro, basta. Há muito clientela para certos ídolos nacionais, não vou dizer nomes que é chato, que perdem a luz dos olhos, perdem a razão. O que é que se mete pelo meio? Não é? É esta característica do ídolo. Vejam o Hitler. O Hitler, quando ascendeu ao poder. Não. Ouça, ele foi eleito democraticamente. Vejam os filmes. É propaganda. Sim, é propaganda. Vejam os filmes das multidões. Olhem para a cara dos miúdos. Olhem para a cara das senhoras. Olhem para a histeria coletiva. Olhem com olhos de ver. Aqueles senhores não estão dominados, oprimidos, sufocados. Não, aquilo há ali uma histeria que não é isso. Vejam com olhos de ver. Sejam isentos criticamente. Agora vou ver este filme de propaganda. Estão online todos. Como é que é? Porquê? É o ídolo. É o ídolo. Bom, portanto, fantasmas da realidade. O Schumpeter é um autor de história económica, de 1883 a 1950. A ideologia são preconceitos provisórios que antecedem as análises científicas ou são predisposições de natureza temperamental, parcial, credos de natureza social, resultantes de situações afetivas, de uma situação social, do caráter individual e do interesse subjetivo. Bom, isso é uma doença. Collinet, autor do Espírito do Sindicalismo. As ideologias são meios de ação. Morrem mais depressa que as civilizações, mas sobrevivem no espírito sob uma forma abastardada, como um remorso, uma consciência infeliz e inadaptada. Que horror!
Bem. Raymond Aron, socialista. O fenómeno ideológico é um sucedâneo da religião, do patriotismo e da moral. Traz implícito um juízo de valor de sinal negativo, sempre negativo. Wilfredo Paredes, já falámos dele, são derivações construídas a posteriori para justificar uma ação ou omissão que, efetivamente, se acionou por razões interiores, que têm a ver, naturalmente, com os instintos. E etc. A ideologia cria sempre uma atmosfera de paixão. Jorge Rippert, jurista. Jorge Gurvitch, sociólogo. Nós vivemos numa época das propagandas racionalizadas. Há especialistas agrupados que manipulam conscientemente os mitos e os símbolos, e negativo, etc. Não é? Portanto, meus senhores, a teoria pessimista não é uma teoria do mesmo partido. É uma teoria transversal de pessoas que dizem que a ideologia é um fenómeno negativo, perverso. Segunda corrente, igualmente transversal. A ideologia é uma realidade produzida pelo homem que ganha uma vida própria, que ganha é animada e que foge ao controle dos seus criadores, dos seus utentes e dos seus destinatários. Ou seja, a ideologia é criada pelas pessoas, mas sobrepõe-se a elas. Eu já não consigo dominar uma coisa que eu criei, muitas vezes é um monstro. Temos autores como o Pierre-Joseph Proudhon, anarquista, o Charles Maurras, que influenciou a extrema-direita toda do mundo, fascista, francesa, italiana, o próprio salazarismo, ou Sorokin, que era um célebre secretário do Kerensky, que foi o que fez a primeira revolução de 1917, não é verdade? A revolução socialista democrática, que acabou mal, não é? Como sabem. Em fevereiro de 17. Vamos ver o que é que diz o Sorokin. O Sorokin a seguir depois foi para a Universidade de Harvard e foi professor de sociologia, mas era socialista de origem. As ideologias têm um dinamismo dialético interno, são portadoras das suas próprias antíteses. Os sistemas intelectuais transformam-se por necessidades internas e em pouco são tributários do seu exterior. Tem uma vida própria. Proudhon, que era um comunista, no fundo, o autor que o Marx vai roubar uma série de teorias, embora diga muito mal dele. Uma ideia, uma teoria, um sistema, uma constituição, tudo aquilo que da palavra ganha e da lógica recebe expressão, é uma coisa definida, uma coisa definitiva, uma coisa inviolável que não se dobra. Tem uma vida própria. Maurras, extrema-direita. As ideias não são de ninguém e são o que são. Desenvolvem-se conforme a sua natureza interna, sem licença dos seus adeptos e, às vezes, até contra a vontade deles. Estão a ver? Chamei a isto a corrente transcendentalista. Transcendente, o que é que quer dizer? Trans, para lá, já não é meu, é transcendente. A emancipação da realidade ideológica. E a terceira corrente? A terceira corrente, a que eu chamo corrente factualista ou sociológica, que tem a maioria, o Sorel, o Marx, o Karl Mannheim, o Max Weber, o Durkheim, o Brzezinski, o David Easton, tantos autores, em que a perspectiva é, não, vamos a ver, a ideologia é um facto social, é inelutável, não vale a pena eu dizer, isto é péssimo, é uma porcaria, é um defeito, vou dizer, não, isto é uma coisa perigosíssima, que se emancipa, contra a vontade do autor, contra a vontade dos adeptos, é um monstro.
a ideologia é um facto social. Temos que contar com elas. É ilógico, não corresponde, é tudo o que os senhores quiserem, é um facto. E, portanto, vamos estudar a ideologia como um facto. Como, por exemplo, o Sorel, que foi estudar a violência. Porquê é que há pessoas que promovem a violência sistematicamente? Não é verdade? Enfim, o Mannheim, por exemplo, tem um livro chamado Ideologia e Utopia. Porquê é que há autores, como é que há autores que vão por este caminho, não é? E tantos outros. O Max Scheler, o que é uma ideologia de classe? Porquê é que a classe tem ideologia? O que é uma ideologia no sentido napoleónico? Enfim, tantos outros autores que agora não vou aqui espiolhar. Bom, portanto, meus senhores, a ideologia tem esta lógica no sentido filosófico ou sociológico, não é? E digamos que é talvez uma especulação que pouca gente gosta de fazer, é incómoda, ela é de certa forma incómoda, mas é uma parte necessária quando se avalia a teoria da ideologia. Na próxima sessão eu vou falar sobre a relação entre a ideologia e a sociedade política. Isto é, aonde é que a ideologia se instala? No Estado, fora do Estado. Como? De que maneira? Vamos ver? De que maneira? Qual é a diferença entre uma ideologia de Estado e uma ideologia no Estado? Há Estados sem ideologia? Não há. Há constituições sem ideologia? Não há. Há leis sem ideologia? Não há. Mas porquê? Porque não há nada neutro. Não há nada neutro. Tudo corresponde à primeira fórmula, que é o sacrifício inexplicável, indemonstrável de prioridades a outras prioridades. E voilà, por hoje ficamos por aqui.